Fique agora com a entrevista e o tema, o Livro dos Espíritos. Olá, começa agora a nossa entrevista, o nosso bate-papo. É muito bom estarmos juntos, porque a sociedade tem muitas perguntas e o Espiritismo tem as respostas profundas para os diversos desafios e enigmas da existência humana. Conosco aqui hoje, com muita alegria para o nosso coração, Cosme Massi. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Cosme. Muito obrigado. É a sua primeira, espero que sejam várias vezes ainda. Cosme Massi é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Lógica pela Unicamp. Espírita desde os 13, 14 anos, quando começou a fazer palestras. Eu não vou revelar a sua idade, mas faz mais de 40 anos que você é espírita, Cosme. Ele é presidente do Conselho da Roper, uma empresa de consultoria na área de educação, e fundador do Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. E o site do Instituto de Pesquisas é IPAK, Instituto de Pesquisas Allan Kardec.com.br ou .org? .com.br. Então, ipak.com.br. Lá você vai poder ter acesso a pesquisas das obras, pesquisas, conclusões, ilações, reflexões, né? Sobre as obras de Kardec. Sobre as obras de Kardec, incluindo a Revista Espírita, né? Que é uma... Todos os volumes da revista, tanto em português quanto em francês. Para aquele que quer comparar as traduções, pode acessar diretamente o francês. E recentemente criou também a Nobiltá, que é uma editora. E nela, né, Cosme, você estava me falando nos bastidores, vocês tentam fazer aí um trabalho especial. Exatamente. Né? A gente está divulgando uma série chamada Compreender Kardec, com DVDs e com livros de minha autoria, ajudando o leitor a estudar as obras de Allan Kardec. Ok. Então, assim, sem mais delongas, vamos aproveitar do seu conhecimento. Nós estamos no mês de abril e fazemos esse mês uma homenagem ao Livro dos Espíritos. Eu quero começar perguntando para você, Cosme, qual é a importância de o Livro dos Espíritos para o Espiritismo? Muito importante a sua pergunta, porque talvez as pessoas não saibam, mas o Espiritismo nasceu com esta obra. Inclusive a própria palavra Espiritismo. Não existia essa palavra em nenhum dicionário antes de Kardec criá-la. E Kardec criou essa palavra em 18 de abril de 1857, quando ele publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então aí surgiu a palavra, ele cria a palavra e diz, a doutrina, a ciência, a filosofia que o livro vai apresentar chama-se Espiritismo. Então o Espiritismo não existiu antes de 1857, antes do dia 18 de abril. Muito bem. Então, Cosme, e fora isso, o que mais se pode falar sobre essa obra? Você, como mestre e doutor em lógica, considera que essa obra é um sistema lógico perfeito? Como é que você vê? Na verdade, é a grande obra de Allan Kardec. E ela mesmo vai dar origem às outras obras fundamentais. Como a gente sabe, Kardec escreveu, em termos de livros, além dos 12 volumes da Revista Espírita, que é um volume considerável, ele também escreveu os chamados 5 livros fundamentais do Espiritismo, que foi o Livro dos Espíritos e outras 4 obras. Cada uma dessas 4 obras vai nascer de O Livro dos Espíritos. Por exemplo, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. A primeira parte vai ser desenvolvida na obra Gênese, que ele publicou em 1868. A última? A última obra, ele trata da primeira parte, porque a primeira parte é aquela que trata das origens. Ela se chama das causas primeiras ou primárias. É ali que Allan Kardec trata de Deus, do Espírito e da matéria, de como surgiu tudo. Então, por isso, a obra Gênese, cuja palavra Gênese significa também tratar da origem. Por isso, a ligação entre a primeira parte do Livro dos Espíritos e a obra Gênese de 68. Então, fale mais sobre o Livro dos Espíritos para nós. Então, veja, a segunda parte, que é intitulada Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, que Kardec vai fazer ali o estudo mais completo acerca dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, ele vai desenvolver na obra O Livro dos Médiuns, em 1861. A terceira parte, titulada Das Leis Morais, vai ser desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. E a quarta e última parte do Livro dos Espíritos, chamada Das Esperanças e Consolações, vai ser desenvolvida na obra O Céu e o Inferno, em 1865. Quer dizer, Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos em sua segunda edição definitiva, que foi a de março de 1860, então isso é muito importante, o livro que estudamos hoje,
Não é o livro de 57, é o livro de março de 60. Só para você ter uma ideia da diferença, o livro de 57 tinha 501 itens. O livro de março de 60 tem 1018. É mais que o dobro de itens. Esta obra, quando foi criada em 1860, Kardec já sabia que ia precisar escrever mais 4 livros. Então, ele já tinha de início o seu projeto já traçado. Tanto é que na Revista Espírita de final de 59, ele vai dizer que ele precisará de 10 anos para completar o trabalho. Exatamente os 10 anos que ele dura para completar o trabalho, já que ele morre em março de 69. Olha que coisa maravilhosa, hein, Cosme? E assim, eu havia perguntado para você se você considera o Livro dos Espíritos, você é doutor em lógica, né? Se você acha que ele tem uma lógica consistente, forte mesmo. Olha, é atacável essa obra, desse ponto de vista? Veja, é uma obra difícil de você encontrar igual na história do pensamento humano. Porque Kardec tinha uma habilidade muito rara de escrever para quem tem pouco conhecimento intelectual e também para aquele que detém muito conhecimento intelectual. Então é uma obra que é escrita para o leigo, ao mesmo tempo para o cientista, o filósofo mais exigente. Então veja, esta habilidade de escrever simples com profundidade é muito rara, só grandes escritores têm essa habilidade. Então Kardec está no rol dos grandes escritores franceses. Eu diria comparável a um Michel Montaigne, que é considerado uma das obras-primas da literatura francesa, ou um René Descartes. A habilidade de escrever simples com profundidade, num sistema tão lógico, tão coerente, tão consistente, que há 40 anos me debruço sobre esta obra. Até hoje não encontrei nenhuma inconsistência. Às vezes recebo de ouvintes, de leitores que nos acompanham, mostrando inconsistência. Eu vou verificar, a inconsistência está na tradução, não no original francês. Então há muitos erros de tradução, o que é natural. Porque o tradutor interpreta sempre para traduzir. Então, às vezes, ele comete cochilos que podem gerar inconsistência. Mas quando vou consultar o original francês, percebo que aquela inconsistência não existia na obra. Kardec é um exemplo do que é um sistema logicamente consistente, sem que haja nenhuma inconsistência. Até hoje, durante esses 40 anos que investigo essa obra, nunca recebi nenhum relato de uma inconsistência nessa obra monumental. Ela que, além de ter esse caráter de consistência lógica, ela abarca todos os conteúdos possíveis, pelo menos em seus princípios gerais, de uma boa ciência sobre o espírito. Eu diria que é uma ciência muito bem construída. Muito bem. Depois do intervalo, né, que eu espero que seja rápido, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos. Vamos entrar um pouquinho mais na obra para falar deles, né? Ok? Fazemos o nosso intervalo. Fique conosco. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema O Livro dos Espíritos. Estamos de volta. Estava ansioso, ainda bem que o intervalo foi rápido, né? Cosme, você disse em dado momento que a obra, né, o Livro dos Espíritos, contempla todas as questões do espírito. Isso me deixou intrigado. Então, fale mais sobre isso. É verdade. Acho que talvez uma metáfora, um exemplo metafórico pudesse ajudar. Imagina, Márcio, que você resida ou se locomova entre duas cidades, Campo Largo e Curitiba. Imagina que o seu universo está restrito a isso. Você, Márcio, Campo Largo e Curitiba. Como é que eu poderia achar você? Em que situações possíveis eu poderia encontrar o Márcio? Vamos imaginar. Primeiro eu poderia encontrar o Márcio em trânsito. Você indo de Curitiba para Campo Largo ou voltando, vindo de Campo Largo para Curitiba. Então eu conseguiria primeiro te encontrá-lo transitando de uma cidade para outra. Isso é uma situação possível. Uma outra situação possível é você, Márcio, estar aqui em Curitiba, vivendo, trabalhando, se relacionando aqui. Uma outra situação possível por simetria era você estar lá em Campo Largo, vivendo em Campo Largo, interagindo, trabalhando em Campo Largo. Então você pode achar que eu já esgotei todas as situações. Você está em trânsito ou você está vivendo nas duas? Não, mas tem mais duas ainda. Você pode estar aqui em Curitiba, pega o seu telefone, celular ou a sua internet e conversa com alguém lá de Campo Largo. Ou o contrário, você está lá em Campo Largo, pega o seu telefone ou usa a internet e conversa com alguém de Curitiba.
Veja que eu posso achar o você em 6 situações possíveis, se eu imaginar que só tenho você, Márcio, nessas 2 cidades. Fora que eu posso ligar em trânsito ainda, né? Poderia. Você pode ligar em trânsito. Mas essas 6 combinadas entre si permitem saber tudo sobre você. Ou você está vivendo aqui, ou você está vivendo lá, ou você está em trânsito, ou você está se comunicando de uma para outra. Isso Kardec faz pegando agora o espírito no lugar do Márcio, mundo espiritual no lugar de Curitiba, mundo corporal no lugar de Campo Largo, e você vai ter todos os fenômenos sobre o espírito. Ou o espírito está transitando de um mundo por outro, ou o espírito está vivendo isoladamente nesses 2 mundos, ou o espírito está num mundo interferindo com o outro. Eu vou te interromper para perguntar, alguém já fez isso antes na história da humanidade? Não, ninguém. Quer dizer, o Kardec pensou um modelo que dá conta de todo o fenômeno. Se você me disser assim, tal fenômeno, vai ser um desses 6 casos que eu coloquei aqui. Ou seja, Kardec foi tão lúcido na sua lógica que, do ponto de vista matemático, se você pensar em 2 mundos e um ser que possa transitar, as 6 possibilidades estão aqui. Matematicamente não é possível uma outra. E são essas 6 possibilidades que ele trata no Livro dos Espíritos. Por isso que eu digo que qualquer fenômeno, em princípio, já está previsto nessa obra e as bases deles estão ali. O que você vai ter que, obviamente, outras obras, desenvolver, aprimorar, aperfeiçoar as ideias que ali estão colocadas em princípio, em germe. Então é uma obra, do ponto de vista lógico, completa. Nada falta sobre o estudo do espírito e suas relações nesses 2 mundos. Eu que sou ignorante total desse assunto, né? Assim, cite um exemplo de ele estando no mundo espiritual. O que Kardec trouxe de novidade dessa vida, né, espiritual? Veja, se o espírito pode viver lá, Kardec vai descrever como ele vive lá. Como é que ele tem suas percepções? Ele tem percepções? Ele enxerga? Ele vê coisas? Sente saudade? Sente saudade? Como é que se dá a sua vida psicológica? Como dá a sua vida de relação? Então tem um capítulo chamado Da Vida Espírita, em um Livro dos Espíritos, que trata do espírito vivendo no mundo espiritual. Como é que ele percebe, como ele se locomove, quais as faculdades que ele tem, como ele interage entre si, eles interagem entre si, ou seja, a vida no plano espiritual é descrita no capítulo da vida espírita. E como é que ele obteve essas informações e teve certeza de que essas informações são as mais corretas? E esse é um ponto importante. Tudo isso feito com apoio na experiência. Kardec interrogava os espíritos para perguntar como era a vida e fazia as análises de consistência das diversas respostas, procurando ouvir diversos espíritos diferentes, por diversos médios diferentes, que desconheciam um que estava acontecendo com o outro. Então ele teve um controle experimental da melhor forma possível, selecionando aquilo que era coerente, aquilo que era consistente, a partir daquilo que ele recebia de vários grupos espíritas em vários momentos diferentes. Então, é uma ciência que nasce da experiência da mediunidade a partir da análise racional, do pensamento racional. Então ele combina muito bem a lógica, o raciocínio com o dado experimental que vem a partir da mediunidade. Então não é uma especulação. Eu não fico imaginando como os espíritos vivem no mundo espiritual. Eu pergunto para eles, e mesmo a pergunta para eles, eu checo com outras questões que eu já sei serem corretas. Então eu vou checando, fazendo um processo de análise comparativa para deixar a essência daquilo que nos parece mais verdadeiro. Assim ele fez a ciência espírita, sempre apoiada na experiência, com o raciocínio, com o argumento, com a razão. Como é que se faz com qualquer boa ciência experimental. E qual foi o objetivo dessa obra? Vamos pensar no contexto em que vivíamos, né? Talvez a civilização estivesse estorcegando, estertorando por conta do materialismo, do egoísmo, da ausência de esperança. Essa obra chega num momento importante, num contexto no século XIX, agitadíssimo, né? Grandes revoluções do pensamento. E qual foi o objetivo? De quem foi a iniciativa? Claro, muito boa questão, mas eu vou contar um objetivo. Tem 2 caminhos de falar objetivo, mas vou preferir citar um que está na pergunta 919, item A, de O Livro dos Espíritos, que todo mundo pode ler em casa. Porque essa pergunta termina com uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim: com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Então ele responde exatamente a sua pergunta. O Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho. Qual foi o objetivo de editar o Livro dos Espíritos? Está lá na pergunta 919. Ele diz que é deixar para a humanidade a certeza, do ponto de vista científico, da sobrevivência da alma. De que nós somos espíritos, nós somos uma alma que não perecemos no corpo. Então, o primeiro ponto fundamental era garantir cientificamente que a morte não existe. O corpo morre, você, Márcio,
que pensa, que sente, que quer, que tem consciência, você permanece após a morte do corpo. Então esse era o primeiro objetivo, garantir cientificamente a sobrevivência da alma. Porque o tema sobrevivência da alma era tratado apenas de forma especulativa, todo mundo ficava imaginando. Não era tratado por uma ciência, era tratado ou na metafísica, dentro da filosofia, ou nas religiões, a partir do chamado critério de autoridade. Era uma autoridade que dizia, agora não, agora você tem um critério científico, uma metodologia científica. Então vai dizer Santo Agostinho na pergunta, vou repetir, 919A, que é este o objetivo fundamental, garantir para a humanidade a certeza de que a vida continua. Agora, Márcio, pensa bem, se a vida continua, a responsabilidade de cada um muda consideravelmente. Então, Cosme, eu deixo você, nesses 40 segundos que restam, para fazer as suas considerações finais. Então, depois de fazer essa consideração de que o objetivo maior é exatamente a continuidade da vida, Santo Agostinho fala da implicação ética disso. Quer dizer, esta continuidade será feliz para você ou infeliz de acordo com sua conduta ética, com aquilo que você faz moralmente, com as virtudes que você cultiva. São as virtudes a moeda que vai permitir você acessar na vida futura um ambiente melhor, uma felicidade maior. As virtudes constituem a essência daquilo que garante a felicidade do espírito. Então você tem certeza que a vida continua e tem certeza que a felicidade lá depende das virtudes que você alcançou. Cosme, é com o coração cheio de gratidão, né, que eu gostaria de registrar aqui, né, a nossa alegria em receber você, falando com tanta empolgação, com tanto entusiasmo nessa obra maravilhosa, extraordinária que é o Livro dos Espíritos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fique conosco, o programa ainda continua com o quadro Espiritismo Esclarece.